Lembrei. O Bessias, o Bessias vai ligar para você. Aí o Lula do outro canto. A Dilma, Bessias. E o Lula lá. Tá bom, tchau, querida, valeu. Coisas do rádio, movimento perfeito da informação. Temos lá. Conosco, Luiz Sérgio, Carlos Foca. Fábio Mitidieri, rapaz. Da Metropolitana. Vamos começar agora, inclusive, a entrevista para valer. Seja bem-vindo, bom dia. Olha, bom dia. Oi, Foca. Bom dia para você. Ô, governador, tudo bem? Ele está ouvindo? Está sem retorno ali, ó. No fone dele está sinalizando que está sem retorno. Vai passar a ouvir agora. Vamos estabelecer Já tá te agora ouvindo. esse retorno, hein, governador? Como vai, governador? Que bom revê-lo. Tudo certo, Sérgio. Tudo bem, Fábio? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Melhor agora falando contigo, viu? Ô, meu querido, muito obrigado. Foca, me permita bem rapidamente duas questões, uma em nível nacional e outra aqui da nossa terra, do nosso estado. Primeiro, estabelecemos aqui uma polêmica tremenda falando de Bolsonaro, Malafaia e Eduardo Bolsonaro. Aqui no rádio também. Rapaz, que coisa impressionante. E é interessante, né, governador? Você já está acostumado com isso? Como se polemiza e como se estabelece essa polarização? Primeiro, o que você acha a respeito dessa situação? E nos dê uma geral a respeito também da licitação do transporte coletivo. Por favor, governador. Bom, primeiro, Sérgio, é um prazer poder falar no seu programa, no Balanço Geral. É uma honra estar aqui mais uma vez falando contigo. Esse cenário nacional muito tumultuado, onde para mim é uma situação inédita, onde uma situação onde o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos histórica, favorável aos Estados Unidos na balança comercial, e um evento político, vamos dizer assim, cria um tumulto econômico gigantesco, como que nós estamos vivendo. Realmente é algo inédito na história desse país. Eu espero que a gente possa encontrar uma solução lógica do ponto de vista econômica e do ponto de vista da política, porque não se justifica o que nós estamos vivendo. E eu lamento tudo isso quando a gente ouve os áudios, quando a gente ouve lê as matérias, melhor dizendo, sobre o que está acontecendo no Brasil. E os áudios também, né? É surreal. Porque muitas vezes eu digo que eu confesso que eu tive muita dificuldade em acreditar em várias narrativas que a gente ouvia desde a história do 8 de janeiro. Mas à medida que as coisas iam caminhando e as coisas iam surgindo e as provas aparecendo, você dizia, meu amigo, isso realmente aconteceu. Uhum. E aí você vai se convencendo do que nós passamos e do que aconteceu num bastidor forte da política nacional, e que trouxe o Brasil a esse ponto. Eu lamento muito, a gente tem coisas mais sérias para resolver, a gente tem um Brasil para tomar conta, a gente tem políticas econômicas, geração de emprego, renda, e infelizmente situações como essa trazem um tumulto no momento onde o país precisa crescer, precisa se desenvolver. Espero que a gente ache uma solução diplomática e uma solução que possa tranquilizar os mercados e, consequentemente, resguardar os empregos. E sobre o consórcio, a reunião de ontem? Isso. Reunião importante, a gente ontem participou, eu pela primeira vez presencialmente, mas em todas as outras reuniões o governo esteve presente através dos nossos representantes. Mas eu achei que era importante porque havia muita desinformação ou muita informação desconecta pelas redes sociais, pela imprensa, por entrevistas, e a gente queria tirar várias dúvidas, e foi um momento onde a gente pôde levar diversos questionamentos sobre a fórmula de cálculo, sobre a situação jurídica da licitação, porque é bom lembrar que da licitação ela foi assinado o contrato e ela nunca foi dada a ordem de serviço, essa licitação nunca foi cancelada, ela está valendo. Ela se manifestou contra a licitação. Ela disse que ia cancelar, mas não cancelou. Não existe o ato de cancelamento. Sim, entendi. Até porque a licitação não é de um município, ela é do consórcio. Do consórcio. Né? E, da mesma forma, o consórcio tinha uma série de questionamentos sobre essas deliberações, até porque a gente disse ontem que é importante que os técnicos das prefeituras, dos 4 municípios e do governo do estado possam validar os números que estão sendo apresentados pela SMTT, ou questionar esses números, ou sugerir alterações, para que a gente possa endossar um cancelamento ou a manutenção da licitação. Certo. Então, para não fazer um juízo de valor prévio, e também porque a partir do momento que a SMTT apresenta números, dados sobre o sistema, mas a prefeitura contrata um instituto como a FIP, para fazer uma revisão desses mesmos dados, a gente diz,
peraí, qual é o dado que vai valer? Porque se eu valido esse e vem o Instituto diz que não é isso, como é que vai ficar? Então, assim, existiam vários questionamentos que foram feitos. Se chegou a um consenso que não tinha como se aprovar nada ontem, com tantas dúvidas, muito mais questionamentos do que respostas, e até porque todos os números, de novo, entendo que temos que validá-los com os técnicos, não é? Claro. E aí marcou-se uma primeira reunião sexta-feira dos técnicos. Os procuradores também de cada município, Pronto, não é foi isso? as duas sugestões que o Estado levou e que foram acatadas, que a gente fizesse uma reunião do ponto de vista jurídico, porque seja qual for o resultado, cancelamento ou manutenção, a tendência é de que alguém se sinta lesado e judicialize. Sim. Isso é o fato. Então a gente precisa entender, do ponto de vista jurídico, quais são as opções ou cenários que a gente vai ter que enfrentar mais à frente. E do ponto de vista da tecnicidade, de fórmula de cálculo de custo, de preço, como é que isso vai funcionar e quais são os números efetivamente corretos, porque os números que estão na licitação são os números que foram apresentados pela SMTT divergem, e a gente precisa entender qual é o cálculo que está sendo correto. Agora, acho que as empresas de ônibus, elas em algum momento elas devem opinar, porque você está dizendo que o cálculo dela está errado e ela vai ter o direito de se defender. Veja como é um pouquinho mais complexo. Veja, só para a gente poder entender o posicionamento do senhor. Veja só, ô Sérgio, rapidamente. Isso, rapidinho. Sobre a reunião de ontem, a prefeita Emília Correia, ela mantém a posição contra a licitação. O senhor, em nenhum momento o senhor está se colocando a favor ou contra. O senhor está pedindo cautela, é isso? Claro, veja. Paciência para justamente analisar e tomar a decisão em conjunto. O que eu disse ontem, disse, prefeita, a senhora tem toda a razão em confiar nos seus técnicos. E eu tenho toda a razão em confiar nos meus técnicos, e cada prefeito da mesma forma. Então, como é um consórcio e a gente tem que buscar um consenso, eu estou pedindo que os técnicos e não os políticos, os técnicos se reúnam e tentem chegar numa posição única, para que o consórcio tome uma posição única, de preferência por unanimidade. Porque se a gente for colocar em votação, e mesmo que um lado ou da manutenção ou do cancelamento vença, vamos lá, por 3-2 ou por 4-1, não ser unanimidade é ruim. Então a gente tem que sair dali com uma posição única. Independente do que eu tenho como primeira impressão. Porque eu disse à prefeita o seguinte: prefeita, os meus técnicos não encontraram irregularidades na licitação, não. Os seus encontraram a normalidade. Entendi. Erros formais. Existe a posição dos técnicos do governo. Até porque a licitação, Foca, lá atrás, foi feita com a participação dos 4 municípios e do próprio governo. E eu disse, veja, a gente não encontrou, mas se você apresentou dados que divergem na forma de cálculo, vou dar um exemplo a você, Foca. Com essa compra dos ônibus elétricos, que quem está comprando é Aracaju, eu fiz um questionamento. Aracaju comprou os ônibus elétricos, está colocando no sistema do consórcio. Como é que é isso? Porque se quem paga é Aracaju, qual é a responsabilidade dos outros municípios? Tem algum risco jurídico de amanhã alguém dizer que Socorro também tem que pagar porque também foi beneficiado, por exemplo? Não sei, eu não sou advogado, eu preciso não parecer técnico disso. Sim. Quando você... como é a manutenção disso? Qual é o custo? Tem muitas dúvidas sobre essas situações que foram tiradas ontem e que foram apresentadas ontem também, sobre todo esse imbróglio, porque... Deixar muito claro, eu não tenho problema com ônibus elétrico, eu não tenho problema com ônibus a gás, que é uma pauta que o Estado defende. Eu quero ônibus novo. E a população, ela está cansada de andar em ônibus velho. E eu disse, olha, mas em nome da pressa, não se pode atropelar a legalidade. A gente é gestor. Não adianta você chegar aqui e colocar 30 ônibus novos e ficar inelegível. Eu preciso receber um processo administrativo. A gente precisa fazer dentro de um processo legal. E aí, para que isso dê tranquilidade, e foi muito bom, porque todos concordaram, a prefeita Emília foi muito cortês nesse sentido. Então vamos reunir os técnicos para que todo mundo fique confortável com a decisão que vai tomar e o consórcio possa depois se reunir e apresentar uma condição de relatório que possa ser levado a voto. Sim. E, claro, num tempo mais rápido possível, dentro de um processo legal, para que a gente possa virar essa página, porque está se alastrando mais tempo do que o necessário. Sim. Sérgio,
Rapidinho, rapidinho. Por falar em tempo rápido e falar em placar também, nessa correria, editando em tempo real aqui o nosso Balanço Geral e também a Metropolitana News. Governador, falando do Confiança, aí você vem em homenagem ao Confiança todo de azul, a nossa canopla da Metropolitana é em azul, o cenário é azul. Conta pra gente o nosso glorioso Confiança final da Copa do Nordeste, governador. Feliz demais, né? Você vê um clube sergipano, especial Meu Dragão, fazendo história ontem na Copa do Nordeste. Lembrando que o Confiança ganhou do Bahia, ganhou do Vitória no Barradão, na SEMI, e agora ganha do CSA em Maceió e vai fazer uma grande final com o Bahia. Eu acho que esse momento do Confiança, 10 jogos de invencibilidade, uma chance real de se classificar para a segunda fase da Série C, de voltar ao sonho de disputar uma Série B. E é um momento ímpar que a torcida tem que abraçar mesmo, que a torcida tem que ir para o campo, que a torcida tem que fazer a diferença. A gente sabe quão apaixonado é o torcedor azulino e que a gente possa, através do Confiança, das ações de apoio ao futebol sergipano, fortalecer os outros clubes também. Eu, enquanto governador, fico mais feliz ainda porque sei o apoio que o governo tem dado aos clubes sergipanos, ao futebol sergipano, e como torcedor fico ainda mais emocionado. Mas é hora da torcida azulina ficar feliz, ir para o campo, abraçar o clube, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Legal. Então, Confiança agora na final da Copa do Nordeste, meu querido Sérgio. Valeu. Teve torcedor que não dormiu de noite, viu? O governador é um deles. Disse que dormiu 2 horinhas, comemorou muito, quase cancelou a entrevista. Eu disse, calma, governador, não cancele não. Só vou porque é foca. Venha comemorar aqui. Boa, boa. Pois não, Sérgio? E o Fábio tem cacoete de comentarista político, rapaz. Fala com uma fluidez tamanha. Ô, governador, um abraço. Esse é o seu programa, Sérgio. Né? Um abraço para você, bom trabalho, foca, tudo de bom, queridos. Obrigado. E bom dia a vocês. Um abraço, Sérgio. Valeu, gente, Muito valeu, legal.